Nesta noite eu quero ir a Mateus 24 e vai ser um pouco diferente, em que eu não vou ler apenas o texto de Mateus 24, mas vou ler o paralelo deste assunto, portanto, em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos evangelhos sinóticos, porque o assunto é tão importante e é mesmo necessário que nós tenhamos a totalidade do parecer de cada um dos livros para ter uma amplitude maior do entendimento do que está sendo dito. Portanto, da perspectiva de Mateus, de Marcos e de Lucas, embora não estivesse presente, mas a pesquisa que ele fez foi tão pormenorizada que ele fez entrevistas com aqueles que estavam presentes e ele pôde transmitir de uma forma de uma pessoa que era doutor, não só médico, mas em letras, e que podia traçar pontos que outros não se lembraram nem enfatizaram, mas Lucas vem a enfatizar esses pontos. Então, sem mais, vamos ao nosso texto, que começa em Mateus, no capítulo 24, e diz assim, no versículo 1: Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Vou parar um minuto aqui para voltar atrás para explicar porque é que está aqui este versículo 1. No capítulo 24, há a continuidade do que começa no capítulo 21. E, muito rapidamente, no capítulo 21, nós vimos que Jesus vem a chegar a Jerusalém e ele é o tempo de celebração da Páscoa. E então ele diz aos discípulos, a dois deles, para irem procurar a jumenta e o jumentinho, e depois nós sabemos que disso resulta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Estamos, portanto, a referir-nos que este é o princípio da última semana da vida de Jesus. O que nós é o que nós entendemos por o Domingo das Palmas, que não era um domingo, não é? Mas foi quando todos lançaram as suas vestes e as folhas de palmeira gritavam: Hosana, Hosana, filho de Davi. O que para os judeus, isso dizer filho de Davi queria dizer que reconheciam que o filho de Davi seria o Messias, seria o rei, o Messias que viria libertá-los, que viria trazer à terra o justo reino de Deus, porque os judeus entendiam que por causa da queda do homem, portanto, por causa do pecado, que o mundo tinha ficado num caos e que o sistema de governo desse mundo estava quebrado, e para que houvesse justiça e para que tudo fosse retificado, restaurado ao propósito original, seria necessário que viesse o Messias, porque apenas o Messias tinha o poder para transformar
dominar, sobrepor o caos que tinha entrado no mundo por causa do engano. Só o Messias tinha o braço forte que podia levar o mundo inteiro ao lugar de segurança, ao lugar de salvação, ao aprisco onde o mal não mais podia alcançar a humanidade. Os judeus entendiam isso. Então, quando eles clamavam Hosana, 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 eles louvavam a Deus, mas ao mesmo tempo estavam a dizer: chegou um momento que tudo vai mudar agora, que o Messias está aqui, tudo vai mudar. E notem que depois Jesus entra na cidade, vai ao templo e faz uma limpeza lá no templo. E depois vimos que ele denuncia aqueles que estão à mesa a vender, ele põe as mesas ao contrário, afugenta todos os comerciantes, e nos 2 capítulos que se seguem, no 22 e no 23, há um grande confronto que Jesus faz com a religião e com o sistema religioso. E quando ele acaba de fazer esse confronto, essa acusação, é como que ele veio perante o tribunal da religião e ele apresentou a sua acusação, dizendo isto, 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 isto não é como devia de ser, não está de acordo com o padrão de Deus. Ele pôs a acusação dele, ele fez o confronto com a religião e depois, logo no capítulo 24, no versículo 1, ora Jesus tendo saído do templo. Estão a ver? Ia-se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo, mas ele lhes disse, antes de irmos ver o versículo 2, Marcos diz que os discípulos, e dá lá o nome dos discípulos no versículo 3, diz que Pedro, Tiago, João e André é os que estão presentes com Jesus naquele momento. Estão a falar com ele e dizem-lhe assim: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Lucas, no capítulo 21, versículo 5, escreve: olha como estava ornado de formosas pedras e dádivas. Quer dizer, o que Jesus acaba de dizer, que eu nunca mais vou entrar neste lugar e não vai ficar nenhuma pedra sobre a outra, como diz aqui no versículo 2, 24, 2, diz, em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está a dizer é que nos últimos 2100 anos, desde a altura que Abraão disse sim a Deus e saiu da sua casa e da sua parentela e foi para a terra que lhe era desconhecida e foi peregrino, andando com Deus, aprendendo de Deus ao longo de 2100 anos. Nasce uma cultura, nasce um povo com o propósito de Deus, e Jesus está a dizer agora, estão a ver este rico templo, estão a ver tudo isto, isto tudo está acabado. E os discípulos olham e estão a ver que grande edifício o templo era. Era um dos edifícios mais notórios daqueles tempos. Hoje em dia, numa cidade, há muitos edifícios,
mas naquele mundo não havia edifícios assim. E eles olhando diziam, isto é tão formoso, isto é o cúmulo das obras da mão do homem. E, com a ideia que Deus deu, olha o que nós alcançamos. E Jesus está a dizer, não vai ficar nada aqui. Por quê? Porque há uma nova dispensação, há um novo concerto, há uma nova Páscoa, há um novo modo de contrato, de como lidar com Deus. Ninguém está a entender isso naquele momento. E então no versículo 24, no capítulo 24, versículo 3, diz lá que, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Já vimos que foram Pedro, Tiago, João e André, de acordo com o livro de Marcos. E perguntam-lhe, declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Notem bem que esta conversa e tudo o que Jesus lhes vai dizer é em particular no Monte das Oliveiras, que era um monte em oposto, justamente, é uma montanha, um monte daqui, e do outro lado há um monte, e de um monte se está a olhar para o outro monte e estão a ver o templo. A conversa está a ser feita ainda visualmente, o templo pode ser visto, e eles estão a perguntar a Jesus, qual é o sinal que haverá da tua vinda. Da tua vinda quando? Da vinda que nós estamos à espera ou da vinda que os judeus estavam à espera, que era da vinda do Messias entrar na cidade e tomar conta do templo e de tomar conta do reino de Deus neste mundo? Essa é a pergunta que os discípulos estão a fazer. E pergunta-lhe qual é o sinal. E no grego diz lá, e que sinal haverá da tua vinda e do fim. Agora, no português, não é só do fim, escrevem em português, foi traduzido fim do mundo. No grego, a palavra não é mundo, é era. Aion. Portanto, qual é o sinal do fim da era? Não é do mundo, e notem bem que isto tem toda a lógica, não é só tradução pobre, é também a lógica. Porque se o mundo acabasse com a vinda de Cristo, nunca existiria o reino de Cristo na Terra. Se o fim é o fim do mundo, então não há reino de Cristo na Terra, porque o mundo já acabou, já se fundiu, já desapareceu, não há mais reino de Cristo na Terra. Mas no grego diz-nos o fim de quê? É o fim da era. E vamos lá ver qual é a era que se está aqui a falar. A era dos judeus acabou com a morte e a ressurreição de Cristo, e a era dos gentios começou com a ressurreição de Cristo, especialmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, foi aí que a igreja iniciou. Foi aí o princípio da igreja. Então, eu tenho um versículo para isso, em Romanos, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério,
para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Em Lucas 21 e 24, diz que, Lucas diz lá que, eu vou ler em português para não falhar na tradução, portanto, Lucas 21, e no versículo 24, Jesus explica e diz: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Então, o tempo do gentio tem um princípio e tem um fim. Assim como o tempo dos judeus, o tempo deles começou com Abraão e terminou em termos do tempo do templo e de Israel ser uma nação que era Israel, que era a testemunha de Deus na terra, parou ali. Nós também somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Abraão, mas o testemunho de Deus na terra está agora com aqueles que creem em Jesus Cristo, que são nascidos de novo, não está restrito a uma nação, à nação de Israel. E vocês, eu sei que todos sabem disso. Portanto, a parte importante aqui é nós entendermos que os discípulos estão a perguntar a Jesus: qual é o sinal da tua vinda e do fim da era? E Jesus responde desta maneira: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira coisa que temos que ver é que neste ambiente de transição do fim da era, Jesus avisa que vai haver engano. Marcos diz a mesma coisa, Lucas diz assim: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu. E o tempo é chegado, não vades após ele. Mateus diz deste jeito: porque muitos virão a meu nome dizendo, sou eu o Cristo, e a muitos enganarão. Eu quero explicar uma coisa aqui. Eu pensei que eu sou o Cristo, estava a dizer o texto que no fim dos tempos que viriam falsos cristos, falsos profetas dizendo eu é que sou Jesus, eu desci do céu. Eu sempre pensei dessa forma, mas estudando um pouco mais e indo ao grego, não era isso que Jesus estava a dizer, que vão vir pessoas a dizer eu sou o Cristo. Temos que entender o que é que a palavra Cristo quer dizer. Cristo é primeiramente um título e é também título de uma função. Por exemplo, vereador, presidente da Câmara, isso são títulos, mas também falam da função. E Cristo não é um nome, é um título e uma função. E o que Jesus diz, o que Lucas diz, virão em meu nome dizendo sou eu, quer dizer que virão pessoas dizendo sou eu que tenho o título e eu a que tenho a função. Eu sei como vou resolver a questão da humanidade e vamos ver, a palavra Cristo quer dizer ungido e é a palavra grega para a palavra no hebraico Messias. Se nós formos ver as letras da palavra Messias, vamos ver que a primeira letra fala sobre o caos
em que o mundo foi deixado, o mar que é também simbolizante da humanidade. Na Bíblia, o mar e a humanidade quando fala de mar, está-se a referir à humanidade. Portanto, a segunda palavra, Shin, de Messias, é a palavra de onde vem pecado, ou seja, no sentido hebraico, pecado não era apenas transgrediu a lei, pecado na essência é devorado, aquele que está sendo devorado. A terceira letra é o braço forte de Deus e a quarta é o aprisco. Portanto, quando se fala de ungido, em hebraico, o Messias, visualmente a palavra estava a dizer isto, que o ungido tem poder para sobrepor os efeitos do caos que vieram sobre a humanidade e de retirar os efeitos do pecado, que é o efeito da humanidade ser devorada. Ora, só há um que tem poder para fazer isso, só há um Salvador, só há um Yeshua, que no grego é Jesus. No entanto, há muitos políticos, governantes, que tentam trazer soluções à humanidade. E o que Jesus estava aqui a referir é que nos dias em que vai haver esta transição, vão se levantar muitos em meu nome no sentido de levantarem-se a dizer: eu tenho a solução, eu tenho a resposta para o problema da humanidade, eu sei como resolver isto, eu tenho a influência, eu tenho a sabedoria para fazer este trabalho. E nós sabemos que o anticristo vai enganar a muitos, justamente porque ele vai apresentar uma solução que vai ser muito convincente. Portanto, se hoje aparecesse alguém e dissesse: eu sou Jesus Cristo, ninguém vai ouvir essa pessoa. Ninguém. Todos dizem que ele vai estar maluco. Nem o verdadeiro Cristo as pessoas querem ouvir. Imaginem dizer: eu sou Cristo. Ninguém o ouve. E se ninguém o ouve, não teria crédito, mas um político, um governante, um líder poderá se levantar de uma forma convincente a dizer: a solução para o problema da humanidade é esta, esta e esta. Eu tenho a chave para a paz, mas nós sabemos que só há um príncipe da paz. E então Jesus está a dizer: nesse tempo vão vir muitos tentando trabalhar como se fossem eles em meu lugar, fazendo em meu nome. Não terão qualquer conexão com Deus, com Jesus, simplesmente usurpam a posição do ungido. Estão a entender o que eu quero dizer com isso, não é? E diz a seguir, logo no versículo 6, capítulo 24: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis. Ainda estamos a falar no sentido deste mundo e esta turbulência política. Jesus ainda está a falar disso e dizer: e vai haver guerras, rumores de guerras, e diz assim: porque forçoso é que isso aconteça. Porquê? Porque a humanidade tem que chegar ao fim da sua sabedoria própria. O homem pecou porque achou
que, do seu jeito, teria melhor resultado, porque queria saber mais do que Deus lhe tinha indicado, que desobedeceu porque queria mais do que Deus lhe tinha autorizado. E o homem precisa de chegar ao fim de toda a sua capacidade, porque é só no fim que a totalidade dessa ação que foi feita logo no princípio, é aí que a totalidade amadurece, é aí que a medida daquilo que foi feito é chegada, é aí que a medida da mão do homem atinge o nível onde Deus diz: chega, não acontece mais. E por isso Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Por que é necessário que hajam guerras e nação contra nação? Isso tem que acontecer para chegar ao ponto do limite máximo que o homem alcançou. O resultado, a consequência de toda a rebelião do homem tem que se encher. E diz a seguir: mas ainda não é o fim. Portanto, a primeira coisa que eu quero notar aqui esta noite é que há guerras, há rumores de guerras, neste momento, Ucrânia, Rússia, e a qualquer momento pode começar outro conflito noutra parte do mundo. O conflito é muito grande neste momento. Mas, de acordo com as palavras de Jesus, ele diz: não vos perturbeis. E diz mais: mas ainda não é o fim. Então, quando tudo que a gente ouve nas notícias, traduzimos: Jesus está às portas, ele já vem aí, é amanhã, é a semana que vem. Estão a ver que estamos a ser faltosos na nossa interpretação. Com esta interpretação faltosa, o que acontece é que os anos passam-se e os corações ficam endurecidos por causa da fraca interpretação que os crentes têm dado acerca da vinda de Jesus. O texto não acaba aí, continua, vamos lá continuar. Diz Mateus 24, 7: porquanto se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Notem bem, não diz o fim das dores, não é o fim do mundo, é o princípio das dores. E vou já explicar o que a palavra dores no grego é. Não é as dores que nós estamos a pensar de mágoa de coração. Aqui está a referir-se às dores de parto. É uma ilustração. O que estará acontecendo nesses tempos em que tudo isto está a acontecer, em que há grande engano, em que muitos se levantam dizendo: eu tenho a solução para isto, outros dizem: eu tenho a solução para aquilo. Jesus diz: isso é o princípio das dores de parto. Ora, as dores de parto para quem? É uma boa pergunta. O que é que vai nascer? O que é que está para nascer? Eu, na minha maneira de ver, ele está a falar com os discípulos intimamente, ele está a referir-se, ele está a falar com a igreja.
As dores de parto são para quem? São para a igreja. Se formos ao Apocalipse, nós vemos lá que a mulher foge para o deserto ou é levada e lá ela dá à luz. Eu não vou entrar, porque senão, se eu entro no assunto, vou muito longe e não continuamos com o nosso texto. Mas vocês conhecem essa parte no Apocalipse. Portanto, a igreja tem algo a dar à luz. Cada um de nós tem algo que deve nascer em nós. Não é a igreja que vai dar à luz o reino de Deus. O reino de Deus já está na terra. Notem bem, o reino de Deus está na terra, mas o reino de Deus tem que nascer através de cada um de nós. Nós nascemos de novo, mas o reino de Deus tem que nascer de nós. Nós temos que dar à luz o reino de Deus na nossa vida. Quer dizer que temos que trazer à luz o reino de Deus na nossa vida. Isto quer dizer que na época em que todas estas coisas que estão a acontecer, a igreja vai chegar a um ponto de maturidade em que estará a dar à luz o reino de Deus. Não tenho tempo para dar a explicação, aliás, vou fazê-lo no instante. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, e no versículo 7, se alguém tem a Bíblia e já abriu, leia lá no instante. Eu tenho a Bíblia aberta na minha Bíblia inglesa. Quem pode ler, faz favor, em Apocalipse 19 e versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Agora alguém leia, por favor, no capítulo 21, o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade da Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ok, portanto, em português diz esposa duas vezes. No grego, no capítulo 19, versículo 7, diz que a esposa se preparou. A esposa preparou-se, portanto, para o casamento. Preparou-se, ela própria que se preparou, esposa. Mas no capítulo 21 e no versículo 2, no grego não diz esposa, diz noiva. Noiva no sentido que um pai entrega a noiva ao filho. E há uma diferença aqui. A noiva está adornada, prepara-se para o seu esposo. Nós não costumamos dizer esposa para o noivo, dizemos noiva para o noivo, não é? Então, no capítulo 19, como esposa, que ela já estava, tinha noivado, aprontou-se. A palavra no grego quer dizer que é uma mulher com capacidade reprodutiva, capacidade e maturidade para reproduzir. Isto quer dizer
Jesus está a usar palavras e entendimento que ele não precisa de explicar. Os discípulos estão a entender o que ele está a dizer. E quando ele diz isto é o princípio das dores, eu creio que ele está a dizer é que a noiva já amadureceu e está pronta a trazer à luz o reino de Deus. Mais um versículo em Isaías, no capítulo 60. Notem bem o que Isaías diz aqui. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Esta linguagem está conectada ou não está conectada? Claro que está. Levanta-te em redor os teus olhos e vê. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Vai nascer uma glória de Deus na igreja dos últimos dias. É essa a glória, o que nós estamos a viver é o princípio das dores. Para quem já deu à luz, é um momento de dificuldade, é um momento de humildade, de total dependência. É um momento difícil, não é? Pode ser que naquele momento haja lágrimas, mas eu nem sei que haja lágrimas. É mais dor e a pessoa a clamar, etc, etc. Portanto, as dores que fala aqui não são dores emocionais, está a falar das dores de parto. E a seguir diz aqui no versículo 9 do capítulo 24, então sereis entregues à tortura. E eu vou ter que explicar isto melhor, porque este versículo amedronta a muitos. E a razão por que amedronta a muitos é porque é uma tradução mesmo má. É muito fraca esta tradução e até deturpa o que realmente Jesus estava a dizer. E não é só a tradução no português que está muito fraca, noutras línguas, no inglês também está muito fraco, e a razão é porque teologicamente a tradução é afetada pela teologia que os tradutores têm ao longo dos anos. Os tradutores vão traduzir conforme entendem a teologia do dia. Mas se nós voltamos ao original, com a revelação de Deus e do todo da palavra de Deus, vamos entender melhor o que está no original e não temos que engolir o que os tradutores já nos deram, porque eles nem entendimento. Há muitos tradutores que nem são batizados com o Espírito Santo. Há tradutores que são peritos em linguagem, mas não são pessoas nem salvas.
nem cheias do Espírito Santo. E eu não quero vos escandalizar, mas essa é a verdade. E uma parte aqui, por exemplo, a minha Bíblia portuguesa diz lá no princípio, não é? Quem é que a traduziu? Foi um padre, João Ferreira de Almeida. No entanto, todos nós somos evangélicos, protestantes, esse é o nosso título, e então estamos a ler a Bíblia que foi um padre que traduziu. Quer dizer, a tradução não é infalível. A palavra é infalível, mas a palavra não está restrita às letras. A palavra é Jesus e nós podemos entender as palavras com outra tradução e com a revelação do Espírito quanto à palavra que foi dita. Porque o Espírito veio para nos ensinar tudo e nos ajudar a entender o que Jesus disse. Ora, ele nunca nos vai falar o que Jesus disse de uma maneira que fica tão longe, que já nem cabe dentro da estrutura da totalidade da palavra de Deus. Portanto, vamos lá ver o que é que isto quer dizer. Então sereis entregues à tortura. No grego, não diz lá, a palavra então existe. Sereis entregues à tortura é uma frase aproximada para uma palavra grega que diz assim, traduzindo literalmente, para eu não estar a repetir o grego para vós. Então, pressão de paradigmas humanos. Vou lá explicar o que isso quer dizer. Pressão. Vocês todos entendem, pressão. Paradigmas. O que é paradigmas? Quem não sabe, um paradigma é um padrão de entendimento, um padrão de pensamento, mentalidades. E a palavra slipsis é pressão. Portanto, a pressão de mentalidades, a pressão de paradigmas é que vai causar que vocês sejam entregues. Diz Lucas e explica de uma maneira melhor do que Mateus. No capítulo 21 e no versículo 12 diz ele assim, entregando-vos, é a mesma palavra, e sereis entregues, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Ora, o que Lucas está a explicar é a aplicação do que acontece quando um paradigma entra em choque com outro paradigma, quando uma mentalidade entra em confronto ou conflito com outra mentalidade. E o que Jesus está a dizer aos discípulos, num lugar íntimo, portanto, falando à igreja, ele está a dizer, naquele tempo, vocês vão entrar em choque com a mentalidade, com a maneira de pensar, com o parecer das outras pessoas. O parecer deles será contrário ao vosso. Hoje em dia há uma
intolerância tão grande quanto à igreja, porque as pessoas lembram-se da história das cruzadas e de todas as coisas que têm acontecido na igreja e através da igreja ao longo de 2000 anos. Então, essas ofensas que as pessoas têm contra a igreja são transportadas contra o nome de Cristo, e basta alguém dizer o nome de Cristo ou falar de Jesus, há uma consciência de pecado já no mundo, e até a pregação do Evangelho, que tem em anos passados, não é? Tem sido muito acusativa, aceita Jesus ou vais para o inferno. As pessoas estão resfriadas, eles já sabem que são pecadores, mas se a pena de não deixarem o pecado, e lembrem-se que muitos deles sabem que são pecadores, mas não têm poder para ultrapassar o pecado, não sabem que é pela graça que são salvos, não sabem que a graça de Deus nos dá o poder para sermos libertos, então eles pensam que é por sua própria vontade e por sua própria força que têm que ultrapassar as suas fraquezas, e não querem ser relembrados da sua fraqueza ou da sua natureza. E assim que alguém diz, fala de Jesus ou fala da igreja, eles nem querem ouvir. Porquê? Porque já foram tão condenados que se não aceitas Jesus vais para o inferno. E é isto que está nas pessoas, é este o paradigma, a mentalidade que está com as pessoas. E então, hoje em dia, no ano 2022, nós estamos a entrar em choque com toda a informação que as pessoas já têm dentro da cabeça. Não é novidade para ninguém no mundo ocidental que exista Jesus, o Salvador. Muitos sabem, todos sabem, só que não sabem quem Jesus é. E nós precisamos de apresentar as pessoas a Jesus, ao amor de Deus, não àquele papel que tem sido oferecido, não é? Àquele placar que a igreja tem posto e que, no fundo, é a bondade de Deus que atrai o homem a Deus. Não é o castigo, não é a ameaça de inferno que vai fazer ninguém voltar-se para Jesus. E nós somos salvos pela graça por meio da fé. Ninguém é salvo com medo do inferno. E então, quando Lucas explica e sereis entregados ou entregues às sinagogas, isso quer dizer que nas igrejas vamos ter que enfrentar debates. Alguns vão para a prisão, outros serão conduzidos à presença de reis para explicar o quê? A razão da nossa fé. E isso não aconteceu no livro de Atos? Claro que sim. Paulo foi levado perante reis, ele foi apresentado perante os dignatários dos dias dele. A dimensão do Evangelho tem que chegar a todos estes lugares que Lucas fala, perante governadores, presença de reis. Não temos que ter vergonha, nem pensar, eu sou pequenino, não posso ir a esse lugar.
Não, Deus pode nos levar à presença de reis e de governadores. Jesus disse, e isso acontecerá para que deis testemunho. Portanto, quais são as dores? As dores são o princípio, é o dar à luz. E como é que a gente vai trazer à luz o reino de Deus? Vai ser debaixo de pressão. Não vai ser à vontade, é sob pressão. O nascimento é sob pressão, é sob constrangimento. Esta palavra no grego, thlibo, que quer dizer pressão, portanto, em Mateus, uma outra tradução, em vez de dizer sereis entregues à tortura, uma melhor tradução seria e sereis pressionados grandemente. Seria uma melhor tradução. Então, isso de ser pressionado, essa pressão, a palavra no grego é thlibo e a origem dessa palavra thlibo é tribo. Eu, quando vi isto, eu fiquei muito admirada. O que é que tribo tem a ver com pressão? Só que eu não sabia, eu sempre pensei, bom, tribo é um grupo de pessoas, um grupo étnico, uma raça. Eu pensava assim, até que eu fui ver o que é a origem de tribo e a palavra, a origem de tribo quer dizer caminho trilhado. É isso que tribo é. Caminho de entendimento. Trilhado. Quer dizer, ser uma tribo quer dizer que é reconhecido por um tipo de pensamento que já formou uma trilha. Por exemplo, se nós andarmos num jardim sobre erva, todos os dias, no mesmo caminho, vai ficar ali marcado um trilho. E as tribos são assim. Um povo passa a trilhar de uma determinada maneira. Isso é ser tribal. Até que só andam daquele jeito. É aquela tribo anda daquele jeito. E a origem da palavra tribo tem duas palavras. Tribo é composta de duas palavras. E aqui os meus olhos abriram-se ainda mais. A primeira parte da palavra é trago, no grego, de onde nós vamos buscar a palavra portuguesa de tragar. Portanto, a primeira parte da palavra tribo é tragar. E a segunda parte é trauma. Notem bem que os povos andam num caminho que trilharam para si mediante como têm sido devorados, tragados e os traumas que têm sofrido. Por isso, fazem um trilho para defesa própria. As pessoas vivem dessa maneira. Nem precisa de ser uma tribo, as famílias, grupos de pessoas que passam a ter um determinado comportamento como autodefesa. Pensam todos da mesma maneira, como autodefesa,
E isso é sempre reacionário àquilo que já sofreram de alguma forma, portanto foram tragados de alguma maneira, e o trauma que estão a ter por causa de terem sido tragados. Este é o problema essencial, a raiz do problema do mundo inteiro é este, que o homem, por causa do pecado, não é só o pecado que é o problema, é o resultado, a consequência, o trauma que veio à vida das pessoas, à mente das pessoas e a maneira como nós somos tragados pelo erro dos outros, pelo erro próprio. Quem é que nos pode restaurar? Só a palavra. Só Jesus tem poder através de sua palavra e do seu Espírito para nos restaurar. E então, quando Jesus diz que a pressão dos paradigmas humanos vai causar todo este conflito, nós também vamos ter pressão sobre nós de ir de encontro à razão que as pessoas têm, à razão de ser, à razão de defesa própria, à razão de juízo próprio, à razão de proteção própria. É isto que causa o conflito, a dor, e é isto também que nos divide. Há a grande divisão entre pessoas, povos, por causa disto, por causa das mentalidades, os paradigmas diferentes. E a palavra paradigma no grego quer dizer isto: o pensar que nos veio condicionar. O pensamento que está ao nosso lado, que nos condiciona. Isso é um paradigma. Portanto, quando, por exemplo, a palavra Espírito Santo, eu vos darei outro consolador, Paracletos, para, que está ao teu lado, Cletos, ajudador, conselheiro, que te dará força, que te ensinará. Portanto, o entendimento que vem e está ao nosso lado para nos condicionar. E nós precisamos do Espírito Santo para nos condicionar ao entendimento que vem diretamente da mente de Cristo, da palavra de Deus. Lucas diz assim, em termos dessa divisão dos paradigmas, das mentalidades, diz ele assim, no versículo 16, capítulo 21, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mateus diz assim, mas quem onde é que está? Versículo 13, capítulo 24, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Há aqui um chamado a perseverar. Há umas semanas atrás eu falei sobre a perseverança.
E diz aqui em Lucas: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverar em quê? Na palavra, no espírito, a não estarmos perturbados, portanto, a perseverar na paz, a perseverar na verdade, ninguém nos engana, perseverar no programa de Deus. Qual é o programa de Deus? Sermos arrebatados apenas? Não, há um trabalho a ser feito. O reino de Deus tem que ser manifesto em nós. Diz capítulo 24 de Mateus, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Não diz a conversão de todas as nações, diz em testemunho. E então virão o fim. Lucas, Marcos, todos dizem a mesma coisa. Marcos 13:10. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Estamos no princípio desta época de Deus vir a amadurecer a noiva para ela estar pronta a reproduzir. Como diz lá em Apocalipse 19, ela se aprontou. Ela está pronta, ela está consciente, ela está a fazer aquilo que é esperado dela, está se aprontando para o noivo. E, portanto, não é uma menina, capacidade reprodutiva, amadurecida, pronta para se encontrar com o noivo.